E agora os islâmicos dizem que aqueles são opressores, tomaram aquela terra. Sempre tem um motivo. E o motivo na época sempre parece plausível, mas o motivo é circunstancial. Na verdade, a humanidade, por odiar a Deus, odeia o povo a quem Deus escolheu. Mas, de toda maneira, é uma coisa curiosa. Como é que um povo que até 1948 nem tinha lugar, estavam espalhados pelo mundo inteiro, por tantos séculos, desde o século I até o século XX, ninguém esperava mais que eles voltassem a ser uma nação. Aí eles voltam a ser uma nação, recuperam o seu território. Um povo que não tinha mais nenhuma referência nos acontecimentos mundiais, porque não existia guerra contra o judeu, porque o judeu era absorvido. O judeu era o judeu alemão, era o judeu inglês, ele não era o judeu de Israel. Então ele se diluía dos outros povos, você não ouvia falar em eventos internacionais, em guerra, nada sobre o judeu. E agora vocês estão voltando a ouvir falar nisso. Porque eles voltaram a ser uma nação. E a gente nota que a preocupação de todos é o quê? De que aquela guerra lá gera uma guerra mundial. Quer dizer, Israel é tão importante no cenário, né, que, por exemplo, a guerra da Ucrânia não acarretava o perigo de uma guerra mundial, como o que acontece lá em Israel. Porque na hora que os islâmicos se mexem, aí se solidarizam com aqueles palestinos lá, a Arábia, o Irã, até a Turquia, que é um país islâmico secular, que tem um governo religioso, já manifestou simpatia com o povo palestino. Aí vem a Rússia, que é aliada do Irã, que gosta do Ocidente, aí dá um sinal, uma sinalização de apoio também aos palestinos. Aí vem a China, que é aliada da Rússia, e sinaliza, e aí você vê que, né, é um conglomerado mundial que acontece ali, gera uma repercussão em todo mundo. Os europeus lá, pelo menos até agora, se solidarizando com Israel, os Estados Unidos, e dá uma conflagração mundial. Mas o que é que a Bíblia diz? Que pode ter muito a ver com tudo isso que está acontecendo. A Bíblia fala, no livro do profeta Ezequiel, que haverá uma invasão de Israel, por parte da Rússia, que é chamado lá de Rus, e diz que esse Rus é de Magog e vai se aliar com Mesec e Tubal. Essas regiões aí mencionadas, que tinham nomes naquele tempo diferente de hoje, correspondem ao Irã, uma parte do Irã, uma parte do Iraque, uma parte da Turquia e a Síria. Ou seja, haverá uma invasão a Israel da Rússia, junto com Turquia, Arábia, Irã, uma parte do Iraque e a Síria. Eles vão atacar Israel. Né? Isso ainda vai acontecer. A batalha de Magog, que aparece lá no livro do profeta Ezequiel. É interessante essa batalha, né? Porque quando a gente olha para o mundo hoje, a gente pensa assim, como é que poderia haver um governo mundial hoje, como aquele que a Bíblia diz que vai haver, o anticristo, se tem de um lado a Europa, os Estados Unidos, do outro lado a Rússia, os islâmicos, emparedando, como é que vai ter um governo mundial? O livro do profeta Ezequiel não diz quando será essa batalha de Gog e Magog, mas os intérpretes acreditam que ela deve ser logo no começo da tribulação. Porque ela acontecendo, o que é que diz? Que quando essa invasão acontecer, na hora que eles estiverem invadindo um terremoto, e eles vão morrer. Eles vão ficar tensos com isso daí, vão achar que um fez alguma coisa, eles vão se matar mutuamente. E aí, essa invasão vai ser frustrada, vai se demolir. Aí, obviamente, um acontecimento desse fracassaria a Rússia, fracassaria o Islã, voltaria tudo para o governo mundial. Por isso que eles acham que ela vai acontecer no início. Porque é exatamente o lado que ninguém consegue imaginar hoje no governo mundial, aquele lado de lá, Rússia e tal. Mas se eles forem fazer essa invasão, Israel, o negócio não der certo, destruir tudo, então eles vão enfraquecer aí o momento do governo mundial. Segundo, isso é no início da grande tribulação? No início da grande tribulação. Porque aí será a oportunidade de quebrar esse lado de lá
nessa invasão frustrada, e a Europa, que seria o Império Romano, dominava o governo mundial. Outra coisa também interessante é o seguinte, é que no relato, aparentemente, o anticristo vai estar do lado de Israel, quando a Rússia atacar com o Irã, com esses países. Quando ela atacar nessa batalha de Magog, o anticristo não vai estar contra ela, não vai estar a favor. Logo depois disso aí, eles celebram o pacto com Israel, né? Exatamente o pacto de 7 anos, 3 anos ele veio a paz, e no começo ele é um aliado. Ele é um aliado de Israel. Ele é um globalista, que é um governo mundial, e ele é um aliado da nação de Israel. O que é que a gente vê agora? A Europa seria exatamente o lugar que nós queremos alguns filhos. A Europa, ela está querendo essa batalha de partida com Israel ainda. E esses outros aí, ó, então, o que a gente vê não é nenhum cumprimento de alguma profecia. O que a gente vê agora é um desenho do que está nas profecias, é a preparação, é o aparelhamento da situação. Quer dizer, a gente vê o Irã financiando esses grupos terroristas da Palestina do Hezbollah. A gente vê a Arábia também simpatizando com os palestinos, a Síria, a Turquia, com Hamas e tal. A gente vê a Rússia, por razão de sua aliança com o Irã, também se dispondo a estar do mesmo lado, e já prepara todo esse cenário para essa invasão imaginada. A gente vê a Europa do outro lado, exatamente no primeiro momento, de onde vai ter alguma aliança com Israel. E, de acordo com a Bíblia, quando fracassar essa invasão aí, esse lado do lado, se desestruturar, aí está tudo para o governo mundial. E é exatamente o que a gente vê que seria um obstáculo hoje. O governo mundial hoje como? Porque a Rússia não ficaria incluída, a China não ficaria, os países islâmicos não ficariam. Mas se houver essa invasão